ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Como um todo, ela vai cuidar da sua vida como tem que cuidar da vida de todo mundo. E eu não estou falando interferir na vida dos outros. Eu não estou falando invadir a privacidade dos outros. Eu estou falando cuidar da vida dos outros no sentido social. Então a política externa é isso. A palavra política vem do grego, a sua etimologia, a sua origem é uma origem grega e significa polis, que quer dizer cidade, sociedade, pessoas que vivem junto. Então, o conceito de política é um sistema elaborado, consciente ou inconscientemente, para o bom funcionamento da comunidade como um todo. Então você faz política na sua casa, com a sua família. Quando você educa os seus filhos, você está sendo um político para eles. Porque isso é cidadania, isso é sociedade. Você está passando para ele os conceitos que fará com que o seu filho possa estar na sociedade de uma maneira que toda a sociedade irá recebê-lo sem nenhuma objeção. Portanto, você está preparando o seu filho para viver no meio de outras pessoas. Então, dentro deste conceito externo de política, que política é tudo isso, o vendedor, ele faz política, porque você nunca vai encontrar um vendedor falando mal da sua mercadoria. E quando ele passa para os seus clientes o que a sua mercadoria é, quando ele defende a sua mercadoria, quando ele faz apologia da sua mercadoria, e quando ele cria uma relação com os clientes, um vínculo com os clientes, para que os clientes possam gostar do seu atendimento e assim voltar outras vezes, quando ele apresenta para os seus clientes uma mercadoria de boa qualidade, isso tudo é política. Quando você resolve os problemas na sua família, problema de casamento, problemas conjugais, problemas com o filho, tudo isso é política, tudo é política. Quando você paga suas contas, quando você contrata funcionário, quando você acerta o preço de um serviço que você está oferecendo para alguém, quando alguém está prestando para você um serviço, toda essa relação que nós nos empenhamos é política. Toda essa relação nossa com a sociedade é política. Isso é política. Agora, política é uma coisa, corrupção é outra coisa. Então, nós precisamos parar com esse conceito de que política é só ladroagem, de que política é só roubar, de que política não tem nada a ver com coisa errada. Política é o que nós somos socialmente. Polis, cidade, sociedade, comunidade, isso é política. E a política, ela não está voltada para um determinado grupo de pessoas, para uma minoria ou maioria, não. A política, ela é feita para todos. A política, ela tem a ver com o coletivo. A política, ela trata do coletivo como um todo. Isso é política. Agora, interessante é que nós não nos assustamos quando ouvimos a palavra cidadania. Mas cidadania e política é a mesma coisa. A diferença é que cidadania vem do latim, dos romanos. A sua etimologia é latina, é romana. Agora, política, de polis, de cidade, de sociedade,
A sua etimologia vem do grego. Portanto, as duas palavras e os dois conceitos são a mesma coisa, tanto política como cidadania. Tudo é a mesma coisa, certo? Isso é política externa. Agora, o que é política interna? A política interna é a administração dos bens públicos. E esta política interna, ela é introduzida por um sistema de governo. Esse sistema de governo que nós temos aqui no Brasil é democrático, é a democracia. E o que é democracia? Democracia é o poder de todos trabalhando para o benefício de todos. Isso é o sistema de governo. Verdade é que esse sistema de governo aqui no Brasil, na prática, ele não acontece ainda. Mas isso é assunto para outro debate, para outros comentários. Certo? Mas o nosso sistema de governo, no papel, é a democracia. O poder de todos trabalhando para o benefício de todos. Esse sistema de governo, ele introduz o governo. E o governo que nós temos é o Estado. O Estado brasileiro é regido por três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Um Estado, ele é formado por população, território e governo e soberania. Então, isso é política interna. E a política interna tem suas instituições, e são muitas. Citei a primeira, que é o Estado. A segunda é o governo. A terceira é o sistema de governo, que é... E por aí vai. São muitas as instituições políticas. A nossa política interna, que é democracia, o Estado com os seus três poderes, executivo, legislativo e judiciário, o governo, todo o nosso sistema político, todas as nossas instituições políticas, formando assim o nosso sistema político interno, é um sistema dos que existe pelo mundo afora. Nós temos um dos mais perfeitos sistemas político interno dentro do Brasil, na nação brasileira. Mas o que acontece é que as pessoas que nós elegemos para administrar, as pessoas que nós votamos nelas para administrar esses bens públicos, para trabalhar, para fazer valer, fazer funcionar esse sistema político interno, democracia, Estado, os três poderes do Estado, o executivo, o legislativo, o judiciário, o sistema de governo, as instituições políticas como um todo. As pessoas que nós colocamos para administrar, para trabalhar e fazer funcionar esse sistema, é que muitas das vezes são irresponsáveis, são pessoas que abusam do poder e assim roubam o bem público e assim são corruptos dentro do sistema político
interno. Só que o sistema político interno, se você olhar para ele, as instituições políticas brasileiras, se você olhar para elas, você vai entender que são instituições bem organizadas, no sentido teórico. Agora, é desse jeito. Imagine que eu seja um agricultor. Imagine que eu seja um produtor. Que eu seja um agricultor. Imagine que eu tenha uma fazenda e que eu sou um cultivador de soja. Eu planto soja, eu colho soja. Eu sou um agricultor de soja. Imagine que eu compro um trator, uma máquina, um trator, para trabalhar no meu campo, no meu plantio de soja. A máquina está nova, está perfeita, funciona muito bem. E imagine que eu contrate um maquinista para operar essa máquina. Mas aí esse maquinista, ele não vai trabalhar na segunda, ele não vai na terça, ele não vai na quarta, nem na quinta, nem na sexta. Moral da história, ele não vai nunca. O problema está na máquina ou no maquinista? É óbvio. Está no maquinista que eu contratei. Então, é assim no nosso sistema político interno. Agora, se você deixa de se importar com isso, por quê? O sistema político interno, quando eu uso essa expressão sistema político interno, eu estou falando das instituições políticas que servem para administrar o bem público. A finalidade dessas instituições políticas é administrar o bem público. Mas só que elas não administram, elas não têm vontade própria, elas dependem de seres humanos que possam operar esse sistema, que possam fazer funcionar esse sistema. E são esses seres humanos que nós votamos neles para fazer funcionar esse sistema, são eles que estão com problemas, são eles que são os problemáticos. Portanto, se você deixa de se importar com política, quanto mais você deixa de se importar, mais a corrupção aumenta. Quanto mais você dizer e pensar que política não tem nada a ver com você, mais a corrupção na política vai crescer, vai aumentar. E esse é o objetivo deste canal, deste projeto Itamaraju 1000. É levar para as pessoas informação a respeito disso. Certo? Beleza. Em outros vídeos vamos continuar neste assunto. Mas agora, para finalizar, eu vou tratar de outro assunto que dá seguimento a esse, que é uma grande preocupação ultimamente. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo